Olá, olá, meus irmãos. Então, uma boa noite a todos. Um grande prazer estar com os irmãos aí em São Joaquim. Sempre uma alegria, porque sabemos que, de fato, os irmãos, ao longo dos anos, têm sido amigos de coração, né, da obra de Deus aqui no Amazonas, e temos grande prazer de estar junto, poder cooperar um pouco na palavra. As coisas aqui estão caminhando, a turma estão sendo vacinada, até os adolescentes agora, então tem diminuído a contaminação pelo coronavírus, né, Covid-19. Trabalho em Bom Jesus está indo bem, trabalho nas escolas. Essa semana, uma pedagoga de uma das escolas veio conversar, pedindo ajuda acerca de algum ponto que está acontecendo lá na escola, com respeito à tendência suicida, e pedindo ajuda na Bíblia. E eu falei para ela do curso que a Bíblia ensina, que além dos alunos ouvirem semanalmente, também podem fazer isso em suas casas, em um curso bíblico. E ela mesma se interessou. Como é isso? E eu pude falar com ela, ela falou, olha, eu gostaria de fazer um curso. Então a gente vê, uma pedagoga, né, tem uma autoridade na escola, e a gente vê que Deus tem aberto portas, né? Mesmo nessa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Ele é o Senhor dos Senhores, né? Muito bem. Gostaria de considerar nessa noite, com os queridos, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Isso tem falado muito comigo esses últimos dias e gostaríamos de compartilhar com os irmãos esse assunto que Pedro ele fala aqui, encorajando, ensinando, motivando a esses irmãos que estavam tendo ataques, até mesmo de dentro do povo de Deus, daqueles que estavam surgindo no meio do povo, tentando atrapalhar a fé deles, tentando, de fato, fazê-los viver de uma forma desagradável a Deus. E o apóstolo Pedro, com todo carinho, autoridade dada por Deus, ele ensina essa turma. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Então, vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A gente, considerando um pouco o apóstolo Pedro, sua vida,
nos escritos que nós temos, as cartas que ele escreve, pelo menos as duas epístolas, como também as experiências relatadas acerca dele nos evangelhos, nós ficamos admirados com esse homem, Simão Pedro. Homem que aprendeu as lições da vida, aprendeu e, de fato, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Pescador. Um pescador que foi extremamente uma ferramenta usada pelo Senhor, deixando ser usado. Nós vivemos aqui no meio dos pescadores. Semana após semana, a gente encontra pescadores atravessando os rios aqui. E sabemos que são pessoas simples, sem muito conhecimento literário e assim por diante. Pedro não era diferente, ele era um pescador. Um pescador que traz para nós grandes lições. Esse homem, depois do seu aprendizado que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, e quando ele está escrevendo essa segunda epístola, que traz o seu nome, ele começa dizendo acerca de que ele era um homem que era considerado como um escravo, como um servo. Temos a humildade dele como um servo, como um escravo, né, doulos no original, mas na mesma hora que nós encontramos que ele, Pedro, era um escravo de Cristo, que ele era um servo de Cristo, encontramos a sua autoridade apostólica, que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Bonito isso, né? Pedro, servo e apóstolo. Primeiramente, um servo, mostrando a sua humildade, sua submissão ao seu dono. Mas da mesma forma, na mesma hora que nós encontramos-o como um servo, nós reconhecemos ele como um apóstolo, tendo a autoridade dada por Cristo. O que nós podemos encontrar nesses escritos aqui é que Pedro, ele valoriza a fé que foi dada a ele, como também foi dada àqueles destinatários dessa carta, como também nós que estamos hoje lendo e ouvindo estes escritos. Ele está dizendo aqui algo que chama-nos a atenção nos versículos, a partir do versículo 3, depois da sua saudação. Ele está dizendo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Essa palavra doadas é uma palavra que salta aqui nesse versículo. Uma palavra de destaque. E nós encontramos, então, Pedro dizendo, visto que pelo seu divino poder, não foi uma coisa muito simples, não foi uma coisa do acaso, mas que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Doadas. Essa palavra tem sido amplamente, nesses últimos tempos, né, especialmente na cidade onde nós moramos, aqui em Manaus, na ocasião forte da pandemia, especialmente nesse começo do ano de 2021, quando acabaram nos hospitais, nos postos de saúde, até mesmo nas casas das pessoas que usaram home care, acabou o oxigênio. E veio doação para os hospitais, para a rede da Secretaria de Saúde do Estado e do município de Manaus, doações de muitos lugares do nosso país e até mesmo fora do país. Podendo trazer via aérea, né? Podendo equipar e preparar alguns aviões cargueiros, né? Que isso é um transporte de risco, então precisava de um preparar algumas aeronaves da Força Aérea, como também de alguns voos comerciais, para trazer essa doação de oxigênio para
pessoas que estavam morrendo como morreram muitos aqui. Nossos filhos que estão estudando nessa área, eles ficaram chocados com a quantidade de pessoas num dia só, morrendo asfixiado. Mas a doação chegou. E as pessoas que estavam morrendo sem ar podiam agora receber oxigênio. Fazendo filas em alguns lugares de algumas empresas para comprar balões aqueles aparelhos, né, aquele depósito de oxigênio para levar para casa, porque o paciente estava em casa, muitos deles, isso por diante. Mas chegou, a doação chegou. E as pessoas que estavam desesperadas, as pessoas que estavam aflitas, desnorteados, seus familiares, aquela grande confusão que estava, eles podiam ficar tranquilizados depois daquela grande tempestade, porque a doação chegou. Prezados, a palavra de Deus nos informa que o mundo em seus pecados está perdido, condenado a um lago de fogo, a morte eterna, separação de Deus, lugar horrível de sofrimento, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde há choro, há ranger de dentes. O mundo está condenado a isso, por causa dos seus pecados. Aquele que não crê, aquele que não tem a vida, ele já está condenado. Agora, o apóstolo Pedro, esse homem que conviveu pelo ministério do Senhor Jesus, aqui aproximadamente os seus 3 anos e meio de ministério, Pedro podia saber que em Jesus Cristo, o Senhor, há vida. E quando ele vai falando isso, ele vai dizendo o seguinte: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Pesados. Alguém morrendo. Condenado. Podendo saber de uma doação. Essa pessoa vai recusar? Ou ela vai receber? Com grande alegria e satisfação. Por saber que foi doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. E uma vida de piedade. E podemos abrir um parênteses nessa pequena meditação nossa nessa noite. Talvez você não é a primeira vez que você ouve a palavra de Deus. Talvez você foi criado ouvindo as mensagens da Bíblia, histórias desde crianças, os personagens da Bíblia, os heróis da fé. Talvez você já por diversas vezes ouviu um pregador. Mas lembre-se, você tem recebido essa doação que tem sido dada na pessoa do Senhor Jesus, ele doando-se a si mesmo, ele se entregando-se a si mesmo como oferta em nosso favor, para nos fazer com que nos conduza à vida. Você tem recebido isso? Esta vida em Cristo? Depois ele vai dizendo que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Mais uma vez ele repete isso. Têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quando a Bíblia fala nessa doação, o apóstolo Pedro, ele não poupou em expressar para que nós, ouvintes da palavra de Deus, pudéssemos entender quão grandes são essa doação, quão grandes são estas promessas e quão preciosíssimas elas são.
E quando ele vai dizendo, ele tem dito isso, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Têm sido doadas. Aquele povo já havia recebido a vida eterna. Não sei se você já recebeu. Se você já recebeu, é o momento de nós refletirmos e valorizarmos aquilo que nós temos recebido, que é estas grandes e preciosas promessas. E poder ser coparticipante da natureza divina. Sabe? Natureza divina. Nós estamos acostumados com a natureza terrena. Mas o apóstolo Pedro, ele está expressando aqui que essa doação, ela nos capacita a ser, de fato, a nos tornar coparticipante da natureza divina. Às vezes você pensa assim, mas isso é tão distante, isso é tão longe, eu não consigo entender. Isso, eu não consigo, com a minha mente, alcançar o que Pedro está dizendo, prezados. É muito nobre, é grande, é maravilhoso. E esse Deus tão grande, ele se interessa por nós. Pessoas pecadoras como somos, ele se interessa por nós. E além dele poder nos fazer essa doação, poder fazer-nos coparticipantes da natureza divina, ele ainda diz para nós que ele nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nós vemos doação, nós vemos participação na natureza divina, nós vemos livramento das paixões que há no mundo. Estas expressões devem falar conosco. Deve falar conosco. E quem está escrevendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é um pescador que outrora ele pescava peixe. Um homem simples, mas um homem que, de fato, que o seu viver foi um viver que pôde experimentar as delícias dos céus com a pessoa do Senhor Jesus aqui. E sabe, Pedro, ele podia, de fato, experimentar momentos únicos com o Salvador. Ele fez isso. Ele não tinha dúvida que o que ele estava falando eram coisas preciosas e grandes, a qual nós estamos conversando nesta noite, através desta reunião virtual. Talvez você pense assim, mas ninguém se interessa por mim. Eu sou uma pessoa desprezada pela sociedade. Talvez sou desprezado pelos meus próprios familiares. As pessoas não se importam comigo. Mas, prezados, nesta noite, a palavra de Deus está falando conosco, dizendo que o Deus dos céus, através do seu Filho, se entregando, se doando voluntariamente, ele oferece para nós algo grande, precioso, que nós já podemos receber hoje, pela fé. O Oswaldo estava orando e mencionando o valor de uma pessoa poder reconhecer isso e receber pela fé o Salvador. Então, uma pessoa perdida, miserável pecador, corrupto, condenado, vivendo na podridão desse mundo, mas que reconhece a mensagem da palavra de Deus e o valor da obra redentora de Cristo no Calvário e crê nessa obra. Recebe a vida. Recebe a vida. Olha, posso dizer, pelas expressões que os meus próprios filhos podiam dizer para mim nesses últimos tempos que nós estamos vivendo aqui, nessa situação que eu contei anteriormente nos hospitais. A alegria de saber da notícia que no hospital chegou um carregamento
com alguns caminhões trazendo oxigênio, deixando as pessoas viverem por mais um pouco aqui nesse mundo. Agora, você já pensou? Uma pessoa perdida, condenado, sem esperança, sem Deus, podendo ouvir direto dos céus, na sua palavra, que está escrita aqui nas nossas mãos, dizendo que hoje, se eu sou um pecador, eu recebo Cristo Jesus, que morreu por mim, que foi sepultado, mas ao terceiro dia voltou a viver, e eu creio nisso de verdade. A Bíblia diz que eu recebo a vida. Pela fé, eu recebo a vida. Pela fé, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma reserva, pela minha fé depositada no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eu recebo a vida. Recebo a vida. Mesmo que eu possa um dia ir para o túmulo, mas a palavra de Deus diz que um salvo, ele não morre. Ele dorme, porque do túmulo ele sairá. Do túmulo ele sairá. Estava lendo hoje com os irmãos aqui em Manaus o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Pelo seu grande poder, Deus ressuscitou o seu Filho. E também ele nos ressuscitará, aqueles que cremos nele. Todo aquele que crê nele. Pelo seu divino poder, Deus ressuscitou o seu Filho, o qual também nos ressuscitará. Mesmo se formos para o túmulo, ele diz para nós que ele irá nos tirar de lá, como Deus tirou o seu Filho de lá. No terceiro dia, ele saiu de lá para nunca mais voltar. E ele mostrou marcas de que ele estava na cruz. E hoje ele está sentado, glorificado, à destra do Pai no céu, querendo fazer uma doação hoje, pela nossa fé depositada nele. Muito bem. Agora, ele vai dizendo o seguinte, que uma pessoa que já tem uma fé depositada nele, essa pessoa, de fato, ela fez uma profissão, abriu sua boca, ela podia contar para os seus parentes, ela podia contar para o pessoal da igreja, ela podia contar para os seus familiares, assim por diante, para os seus amigos, né? Eu sou um salvo. O Senhor Jesus me salvou. A minha fé está depositada nele. Eu tenho vida eterna. E é gostoso de ouvir isso, né? Como é gostoso ouvir isso, alguém podendo dizer, olha, hoje eu reconheço que eu sou um pecador perdido, mas a minha fé hoje foi depositada no Senhor Jesus que morreu por mim. Que gostoso. A Bíblia diz que quando acontece isso, até mesmo a festa no céu. Diante dos anjos, satisfação, alegria, contentamento no céu. Por uma pessoa que se salva em Cristo. Muito bem. Pedro, ele vai dizendo aqui para nós o seguinte, que é para nós, então, associar na fé que nós já temos em Cristo. É para nós, quando ele diz associar na tradução atualizada, na outra tradução, a NVI e outras, ele diz acrescentai a nossa fé. Então, o que ele está dizendo a partir desse versículo 5, não é que estas outras coisas mencionadas aqui nesse versículo 5 vai fazer com que uma pessoa receba a vida eterna. Não. Ele está dizendo o seguinte, uma pessoa que já tem a fé, ela tem a vida eterna. Então, ele está dizendo que essa pessoa, ela deve, então, acrescentar à sua fé a prática daquilo que ele professa. A prática. Vou repetir mais uma vez. O que ele vai dizendo que é virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que são 7 ingredientes que ele está mencionando aqui, né? É o número perfeito. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando nesse número 7, o número de Deus, né? Ele vai dizendo que é para nós acrescentar a nossa fé. Então,
Não é que estas coisas, não é que a vida eterna depende de nós praticar essas coisas, não. Ele está dizendo que é para nós associar com a nossa fé. É para nós acrescentar na fé que nós já temos no Senhor Jesus Cristo. O quê? Virtude. Primeira coisa que ele está dizendo aqui. Então, essa palavra virtude, o livro dos Provérbios de Salomão, ele fala muito numa mulher virtuosa, né? Sempre nós lemos em Provérbios, nós encontramos várias vezes essa palavra virtuosa. Uma pessoa sábia, uma pessoa que aplica a palavra de Deus, uma pessoa que de fato ama o Senhor, uma pessoa que tem discernimento. Ele está dizendo o seguinte, que é para nós associar a nossa fé, aquela a qual nós já cremos no Senhor Jesus, é para nós associar com a nossa fé a virtude. Já pensou? As pessoas que ouviram nós fazer uma profissão de fé, ou talvez ouviu quando eu estava sendo batizado, eu estou lá na piscina, ou no batistério, ou no rio, ou na lagoa, fulano, você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? A pessoa, sim, eu creio. Então, devido à sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que estão ali ao redor ouviram a sua profissão de fé. Todas as pessoas ali estão dizendo, sim, eu creio que ele é o meu Salvador. Eu creio. Agora, o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos mostrar no nosso comportamento a nossa fé. A fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele é o meu Salvador, que ele também é o Senhor da minha vida, ela deve ser mostrada com as virtudes nossas aqui nesse mundo, com o nosso comportamento. E será que isso é prática? Será que isso é real na nossa vida? Agora, ele vai dizendo ainda que além da virtude, é também para nós associar, para nós acrescentar, além da virtude, para nós acrescentar também o conhecimento. Então, não é um conhecimento intelectual de Cristo. Não é isso que ele está falando. Porque um conhecimento intelectual o mundo tem. O mundo sabe que Jesus nasceu na cidade de Belém. O mundo sabe que Jesus ele nasceu daquela que naquele tempo era virgem, que era Maria. Ele sabe que ele foi para o Egito. O mundo sabe que ele viveu como um carpinteiro no seu ofício. O mundo sabe que ele foi levado na cruz. O mundo sabe que ele foi crucificado e assim por diante. O mundo sabe. Esse conhecimento intelectual, o mundo sabe. Quando Pedro está dizendo aqui para nós associar na nossa fé também o conhecimento, é, de fato, uma ligação direta com o Senhor. Ele está mencionando para nós o conhecer, para nós, de fato, conviver com ele. Sabe por quê? Pedro, ele acordava com Cristo, almoçava, jantava, viajava com Cristo. E Pedro aprendeu muito. Quando ele vem dizendo para nós conhecer, é aqui algo vertical. Nós podemos estar conhecendo o Senhor, vivendo com o Senhor no nosso dia a dia, conhecendo de fato detalhes, pormenores. Já pensou? Quantas vezes nós não conhecemos Cristo? Às vezes nós lemos os evangelhos, quando alguém está na reunião, pedindo para abrir no livro fulano de tal, aí você faz aquela leitura. Talvez na ceia do Senhor alguém faz uma meditação. Isso é muito pequeno, muito pouco. O Senhor ele tem prazer que nós o conhecemos.
E você poder compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, além de você poder receber os benefícios desse conhecimento, que ninguém vai tirar isso de ti, de nós. Além de nós termos esse conhecimento, ainda vamos poder compartilhar esse conhecimento e nós vamos poder ajudar na edificação de outras pessoas. Conhecer. Pedro, então, está dizendo para nós acrescentar na nossa fé, que já temos nele também o conhecimento. Depois ele fala para nós também acrescentar o domínio próprio. Então, vamos lá. Parece como aqui a palavra de Deus, como é uma inspiração de Deus, nós temos aqui uma ordem colocada. Então, nós temos a virtude prática, né? Nós temos o conhecimento, a busca, o desafio desse conhecer. Conhecer. Conhecendo, você vai saber agir numa ocasião de conflito, podemos assim pensar. Você está numa ocasião de conflito e você vai saber como agir, porque você conhece, porque você aprendeu. E naquele momento, daquela ação que vai depender de você, de nós vamos saber lidar com aquele momento, tendo domínio próprio. Prezados, como a palavra de Deus nos fala, como ela nos guia, como ela nos orienta. Já pensou uma pessoa viver sem domínio próprio? Numa ocasião, ela se explode. Numa ocasião, ela surta. E muitas vezes as pessoas dizem, isso é porque a pessoa está nesse sentido, ele está com problema. Mas muitas vezes o problema é a falta do conhecimento de Deus e da pessoa do Senhor Jesus. Infelizmente. Muitas atitudes são feitas errôneas por falta de conhecer o Salvador. Nós temos tantos momentos que Cristo traz para nós lições de domínio próprio. Mas nós vemos a ligação que o filho tinha com o pai aqui nesse mundo, a sua comunicação com ele, o seu aprendizado com ele no dia a dia não era esporádico, era algo concreto diariamente. Como estão as nossas reações aqui nesse mundo, no nosso viver? Demonstrando o domínio próprio? Ou será que depois de uma reação nós nos sentimos envergonhados? Sabe por quê? Muitas vezes, porque nós não conhecemos. Não conhecemos. E ele está dizendo, olha, aquele que a nós foi doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, podendo nos tornar coparticipante da natureza divina. Ele vem dizendo, então, essa fé que vocês já receberam, que já foram doadas a vocês, essa fé que vocês já têm, que é concreta, de fato e de verdade, coloca nela, acrescenta nela esses ingredientes, domínio próprio. Depois ele fala perseverança. Essa palavra perseverança, no original, em algumas traduções, ela é usada como paciência. É uma paciência que triunfa. Então, é uma paciência triunfadora, né? Por que Pedro está dizendo isso? Porque se eu conhecer de fato e de verdade, eu vou ter um domínio. E por eu ter um domínio próprio, eu vou saber agir com
paciência triunfadora, perseverando. Na tradução atualizada, ele usa a palavra perseverança, né? Mas trazendo do original, a palavra, o foco da palavra é uma paciência que triunfa. Nós vamos poder suportar, quer seja num relacionamento pessoal, de amizade, de irmandade, quer seja em qualquer situação. Nós vamos saber ter uma paciência que triunfa. Por quê? Porque já foi demonstrado a virtude, a busca do conhecimento, e por saber eu vou estar tendo domínio próprio, então eu vou poder ter paciência, eu vou poder ter perseverança, que é ligado com essa palavra, perseverança e paciência triunfadora. Nós precisamos disso, irmãos. Tem pessoas que, infelizmente, parece que são usadas pelo inimigo para nos atacar, que às vezes parece que dá azia em sorrisal, né? Nós precisamos exercitar isso. Precisamos. Podemos também abrir o leque aqui quando ele diz perseverança, a não desistir com facilidade, né? Mas perseverar em outras situações. Perseverança, com a finalidade de deixar o Senhor triunfar naquela circunstância. E ele vai ligando, então, piedade, depois ele vai ligando fraternidade, né? E ele vai ligando, finalizando com amor. E quando nós pensamos nessa questão do amor, sempre nos escritos nós pensamos, né? Finalizando fé, esperança e amor. Aqui ele está finalizando com amor. Por quê? Porque, de fato, quando nós estivermos na presença do Senhor, não precisamos mais da fé. Nós já estamos com Ele. Porque fé é colocar a confiança naquilo que nós não estamos enxergando, né? Mas nós estaremos já com Ele. E se nós já estamos com Ele, de fato, nós não estamos mais esperando, porque aquilo já foi concretizado. Mas o amor é eterno. O amor é eterno. E ele vai dizendo aqui para nós, irmãos, que essas coisas existindo em nós e aumentando cada dia, não é chegar no patamar de dizer assim, não, mas aqui já está no final, eu já atingi, né, esse nível superior, então não preciso mais, já chega, não. Cada dia deve aumentar isso em nós, cada dia. Isso vai fazer-nos ser pessoas ativas, pessoas frutíferas. E é gostoso, né? Ver atividade. Pensamos até mesmo no irmão Oswaldo, né? Fruto aí do trabalho aí de São Joaquim. E é gostoso ver o irmão depois dos 90 anos, né? Orando com força, com vigor, né? Ativo. O Senhor, Ele deseja, irmãos, que nós sejamos, que estas coisas sejam presentes em nós para que nós tenhamos atividade. Sejamos pessoas ativas. Não inativos, mas ativos e frutíferos. Já pensou? Meus pais trouxeram, quando foram, trouxeram uma muda de piqui, né? Alguns lugares de Minas e Goiás comem muito piqui. Acho que São Joaquim, não sei se São Joaquim conhece piqui, mas é uma fruta que cheira de longe, né? E como moramos muitos anos em Goiás, então aprendemos a comer piqui. Meu pai trouxe uma muda daquilo para cá. E esses dias eu estava lá em Bom Jesus, meu pai falou assim, olha, sabe o que está dando agora? Já deu 8 piqui. Ah, mas a alegria do meu pai podendo colher aquele piqui e minha mãe preparou aquilo, parece que a gente estava no estado de Goiás, né? Em Minas Gerais. Fruto, trouxe uma mudazinha. Acho que trouxe o caroço não sei como, a semente lá, não sei como é que é o negócio. Mas já está colhendo piqui no Amazonas, onde o Amazonas não dá piqui. Dá o tal de piquiá, que é bem grandalhão e é diferente o gosto. Fruto.
nós seremos frutíferos. As pessoas da nossa família vão ver isso, as pessoas onde nós trabalhamos vai notar em nós uma diferença. Ah, mas aquela pessoa é diferente. Ah, como eu gosto de ficar perto daquela pessoa que parece que soma na minha vida. Eu me sinto bem, eu tenho paz e assim por diante. Fruto. E através do seu viver, você pode ser ferramenta nas mãos do Senhor para atrair pessoas a Cristo. Agora, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Pensa numa pessoa que tem um problema de miopia grande. Grande. Não consegue enxergar muita coisa. Só enxerga bem de perto. Ele está dizendo, aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego. Ele não está falando que é morto, não, porque tem a fé. Mas não consegue enxergar, não consegue ser ativo, não consegue ser frutífero, porque não consegue desfrutar nada. Por quê? Porque não deixa essas coisas ser presentes. Então, prezados, olha, ele está aconselhando-nos nesta noite a procurar com diligência cada vez maior. Procurar com vontade, com diligência. Ele usa essa expressão, diligência, né? Deve haver uma dedicação da nossa parte para que estas coisas sejam presentes. Será que o Senhor fala conosco nesta noite? Será que olhando estas 7 características aqui, será que são encontradas na nossa vida? Talvez você pense assim, mas essas coisas não estão presentes porque eu não sei nem o que é fé ainda. Então, prezados, por isso que tem esse grande esforço dos irmãos em São Joaquim da Barra a realizar essa reunião, para que as pessoas possam ter inicialmente a fé, possa receber a fé em Cristo Jesus, para que através dessa fé esses ingredientes possam ser acrescentados, possam ser adicionados nesta fé para o nosso benefício aqui na Terra e muito mais na eternidade. Sabe? Uma pessoa que já tem a fé no Senhor Jesus Cristo e ela tem o cuidado de fazer esse grande esforço para que estas coisas sejam presentes. Você será uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida. Não se engane. Não pensa que isso é um fanatismo. Não pensa que isso é um exagero. Não pensa que isso é uma coisa demasiadamente desnecessária. Não pense isso. Valoriza. O Senhor quer teu bem. O apóstolo Pedro, de fato, ele sabia o que era conviver com o Senhor Jesus. E ele é usado pelo Espírito Santo para nos incentivar, a nos motivar. E se tinha alguém naquele tempo dizendo que não precisava de nada destas coisas, Pedro está dizendo, precisa sim. Precisa. Porque uma das formas de eu demonstrar a fé que eu tenho é podendo ter um comportamento presente nessas características que ele está dizendo aqui. Então, receba essa doação que o Senhor Jesus está te dando pela fé. Senhor, eu não mereço nada, eu sou um pecador perdido e condenado, mas hoje eu te recebo como meu Salvador. E desejo, Senhor, já tendo esta fé que o Senhor está me dando hoje, esta vida, pela fé que eu estou depositando no Senhor, eu desejo que a minha vida seja uma vida que estas coisas que nós temos pensado sejam presentes. Que Deus abençoe a sua palavra, que nós possamos entrar nessa nova semana que nós já entramos, né? Do dia 15 de agosto, possamos continuar essa semana pensando, estas coisas têm sido presentes ou não? Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém.